Cidade do Amor. Um título que Montmartre poderia reivindicar mais do que qualquer outro recanto da capital. Foi aqui que Van Gogh pintou moinhos e crepúsculos, que os cabarés transformaram o desejo em canções. Hoje, os casais ainda sobem as ruas mais íngremes, ofegantes em direção ao topo. Ao deixar a margem esquerda e o Paris das ideias lá embaixo, entramos no enquadramento de outra narrativa. Hoje, descobrimos Montmartre, provavelmente o bairro mais filmado de Paris. Um cenário mítico do cinema, de O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, à meia-noite em Paris, das escadarias do Sacré-Cœur, em John Wick, ao Cancan fantasiado de Moulin Rouge, inspirado no cabaré emblemático da Butte. Mas para além da tela, um vilarejo resiste. Ruas em declive, escadas estreitas, um ritmo mais lento. Um vilarejo agarrado à colina, muito antes de se tornar um ícone. Aqui, Paris muda de ritmo. As perspectivas se fecham. A cidade torna-se mais vertical, mais íntima também. Da Rue de Mont-Cenis às encostas da Rue Lepic, das vinhas de Montmartre às suas praças discretas, seguimos um fio simples: caminhar, observar, compreender. Montmartre não é apenas um cenário. É um bairro vivido, atravessado todos os dias, por vezes contraditório, entre o silêncio das alturas e as luzes do Moulin Rouge. Começamos aqui, ao pé da colina, na Place Jules Joffrin. A igreja de Notre-Dame de Clignancourt fica em frente à saída do metrô, um lugar de passagem mais do que de visita. Mas como acontece muitas vezes quando uma igreja surge no nosso caminho, não conseguimos simplesmente contorná-la. Esses edifícios costumam contar algo sobre o bairro, sobre a sua história, sobre aqueles que o atravessaram antes de nós. Aqui, ela marca a entrada norte de Montmartre, longe das imagens esperadas da colina. Porque Montmartre não começa no Sacré-Cœur. Ele começa mais embaixo, em um bairro popular e vivo, estruturado em torno de uma igreja funcional, pensada para os moradores. No interior, a luz é suave, filtrada por altos vitrais. Os volumes são amplos, claros, sem ornamentos excessivos. Uma arquitetura do século XIX, concebida para acolher uma população em pleno crescimento. A visita é breve, mas suficiente para lembrar que Montmartre não começa no alto da colina. Ele já se anuncia aqui, em uma igreja de bairro, antes das ruelas, antes dos pontos de vista, antes dos símbolos. Ao sair da igreja, começamos a ganhar altura. A Rue Custine dá início à subida. Uma rua simples, funcional, ainda amplamente habitada. Os comércios são locais. O bairro vive no seu próprio ritmo, longe dos percursos balizados. Aos poucos, deixamos o Paris do cotidiano para entrar no Paris da colina. Depois vem a Rue des Saules, uma rua mais estreita, mais tranquila. Os passos diminuem naturalmente. As fachadas se aproximam. A cidade parece de repente mais antiga, quase rural. Aqui,
Montmartre muda de rosto. A subida já não é apenas física. Ela se torna uma transição. É por essas ruas discretas que a colina se revela, antes das imagens conhecidas, antes dos lugares emblemáticos. Logo ao lado, o Lapin Agile, um cabaré antigo, instalado ali há mais de um século. Um lugar de canções, de copos compartilhados, onde o espírito de Montmartre encontrou refúgio por muito tempo. A poucos passos, atrás dos muros, o Clos Montmartre ainda respira. É o mais famoso vinhedo de Paris. Discreto, quase invisível, produz cerca de 2.000 garrafas por ano. Ao virar a esquina da Rue des Saules, ela surge quase sem transição. A Maison Rose, uma esquina que se tornou uma das imagens mais reconhecíveis de Montmartre. A casa foi pintada por Maurice Utrillo, um pintor nascido em Montmartre, conhecido por retratar as ruas e fachadas do bairro, tal como as via no seu cotidiano. Originalmente, era um lugar discreto, hoje amplamente fotografado. Os passantes param, as câmeras se levantam, o ritmo muda. Ao permanecer um pouco mais, reencontramos um Montmartre em escala humana. A casa não está isolada. Ela se insere em um tecido de ruas estreitas, muros antigos, perspectivas curtas. Um lugar simples que se tornou símbolo. Um cenário inserido em um ambiente que permanece vivo. Seguimos pela Rue Courtauld. Edifícios residenciais em pedra do século XIX ladeiam a rua, uma arquitetura típica de Montmartre, que abriga construções históricas como o Museu do Vieux Montmartre. No final da rua, ergue-se o reservatório de água de Montmartre. À nossa esquerda, desponta a escadaria do Mont-Cenis, uma das mais íngremes da Butte, com seus 81 degraus que levam à Rue Courtauld, distribuídos em vários lances. Um atalho vertical, talhado diretamente na encosta da colina. Chegamos à igreja de Saint-Pierre de Montmartre. A igreja repousa sobre vestígios merovingios. Consagrada no século VI, reconstruída no século XII. O exterior apresenta uma fachada clássica do século XVIII, aplicada sobre o antigo muro românico, com colunas antigas visíveis no verso da entrada. É uma das igrejas mais antigas de Paris, muito anterior ao Sacré-Cœur, muito anterior ao Montmartre que conhecemos hoje. Construída sobre os vestígios de um antigo local de culto, precede em vários séculos a Basílica do Sacré-Cœur, que hoje domina a colina. As abóbadas românicas carregam as marcas do tempo, capitéis esculpidos, desgastados pelos séculos. Vitrais filtram uma luz suave, irregular. Tudo é antigo. Alguns visitantes atravessam o espaço em silêncio. Esta igreja lembra que a colina nem sempre foi um mirante. Antes de ser um símbolo, era um lugar de culto, um lugar habitado, um lugar enraizado no solo. A
poucos passos da igreja de Saint-Pierre, chegamos à Place du Tertre. É um dos lugares mais conhecidos de Montmartre. Cavaletes alinhados, retratos esboçados em série, uma imagem imediatamente reconhecível. Aqui, o Montmartre boêmio tornou-se um palco. No final do século XIX, artistas como Picasso ou Trillo viviam neste bairro pelos aluguéis modestos e pela liberdade que oferecia. Trabalharam em ateliês próximos. Hoje, a criação ainda está presente. Pintores e retratistas ocupam oficialmente a praça e trabalham todos os dias, ao ritmo da passagem dos visitantes. A Place du Tertre não perdeu a arte. Ela apenas mudou de contexto. Logo atrás, a Place du Calvaire, um espaço quase inesperado, discreto, afastado da multidão. Aqui, o olhar não se volta para a cidade. Permanece à altura do homem, protegido pelas grades, pelas árvores, pelo silêncio. A praça é uma das menores de Paris, frequentemente fechada, preservada do fluxo contínuo. Ainda se sente aqui o Montmartre de antigamente. Temos a sorte de assistir a uma cena simples. Um acordeonista toca. Seu gato está deitado sobre o acordeão, imóvel. Uma imagem de cartão postal, quase perfeita demais. E, no entanto, aqui, ela não soa falsa. Ela se inscreve naturalmente no lugar, sem encenação, sem tentar seduzir. A Place du Calvaire funciona como uma pausa. Um limiar entre dois mundos. Entre a igreja, o adro e a abertura repentina sobre Paris que nos espera um pouco mais adiante. Ao chegar ao topo da colina, a atmosfera muda novamente. Os visitantes são mais numerosos. As línguas se misturam. Os passos diminuem. Os olhares se voltam para o cume. Aqui, Montmartre torna-se um ponto de passagem. Um lugar filmado, fotografado, reconhecido. Cenas de cinema também foram rodadas aqui, notadamente em 3 Days to Kill. Reconhece-se a colina de Montmartre em uma sequência em que o personagem interpretado por Kevin Costner acompanha sua filha de bicicleta, logo abaixo da basílica. Paramos. O olhar se fixa. Aos pés do Sacré-Cœur, a colina se abre para um amplo espaço verde, um lugar de pausa e observação, compartilhado por visitantes e moradores. Em seguida, atravessamos o limiar. No interior, o espaço se abre. A luz é suave. As paredes claras refletem cada brilho. O olhar é imediatamente atraído para o coro. A grande mosaico domina essa nave, uma das maiores da França. Um Cristo de braços abertos, visível de quase todos os pontos do edifício. Ao contrário de muitas igrejas parisienses, aqui não há sobrecarga decorativa, nem acumulação de capelas. A basílica é relativamente recente. Construída no final do século XIX, ela não conta o Paris medieval, mas outro período da história francesa. Após a Guerra de 1870 e as violências da Comuna, o Sacré-Cœur foi concebido como um lugar de recolhimento e apaziguamento.
uma tentativa de dar sentido a um período de profundas divisões. Sua implantação aqui não é aleatória. A colina de Montmartre é, há muito tempo, um lugar simbólico. Um ponto elevado. Um local de culto muito antes da basílica atual. O contraste com a igreja de Saint-Pierre é imediato. Onde Saint-Pierre fala de antiguidade e continuidade, o Sacré-Cœur afirma uma vontade, uma mensagem, uma presença. 2 edifícios, 2 épocas, 2 intenções. Saímos novamente para o adro. Diante de nós, Paris se abre. Um panorama imenso. Os visitantes param, os celulares se erguem. A cidade torna-se imagem. O Sacré-Cœur marca um ponto culminante, um cume visual. Mas Montmartre não se resume a esse ponto de vista. Ele continua mais abaixo, nas ruas, nos desvios, no cotidiano. Rue Norvins. Ao deixar o adro, descemos pela Rue Norvins, um lugar de transição entre o mirante e a vida cotidiana. Paramos diante de uma figura familiar, o Passe-Muraille, o homem que atravessa paredes. Um personagem de bronze emergindo da pedra, criado por Jean Marais, ator e artista francês, inspirado em um conto de Marcel Aimé. Metade prisioneiro, metade em fuga, preso entre 2 mundos. Os turistas se reúnem, posam, se fotografam ao seu lado. Um pequeno ritual, hoje inscrito no ritmo da rua. Chegamos à Rue Lepic, uma rua bem conhecida, frequentemente filmada, frequentemente citada. Van Gogh viveu aqui, com seu irmão Theo. Um pouco mais adiante, ergue-se o Moulin de la Galette, um dos últimos moinhos ainda visíveis em Montmartre. Hoje ocupado por um restaurante sob um arco florido, uma rua de transição entre o Montmartre dos mirantes e o das vidas comuns. A partir da Rue Lepic, antes de chegar à Rue des Abbesses, fazemos um pequeno desvio pela Rue Foyatier. Seus 222 degraus que levam ao Sacré-Cœur, imortalizados na cena final de John Wick 4. Logo ao lado, o funicular de Montmartre, em funcionamento desde 1900. A forma mais rápida de subir a butte sem esforço. Ao chegar à Place des Abbesses, passamos pelo Square Jean Rictus. O muro do Eu Te Amo está ali, cercado por visitantes. Hoje, o jardim está em obras, grades, lonas, passagens estreitas. O muro nem sempre é visível, às vezes apenas sugerido. Ele reúne Eu Te Amo, escritos em todas as línguas. Uma declaração universal, simples, repetida, como um marco no coração de um bairro em movimento. O Boulevard de Clichy conta outra história de Montmartre. Aqui, no final do século XIX, o bairro de Pigalle havia forjado uma reputação sulfúrica. Cabarés, cafés-concerto, casas de prostituição. Um Paris da noite, do excesso, da transgressão. Um lugar onde se vinha buscar aquilo que a cidade não assumia em outros lugares.
Moulin Rouge tornou-se um de seus símbolos. Um cabaré nascido nessa efervescência, entre festa, provocação e liberdade. Hoje a atmosfera mudou. O bairro está mais calmo, mais controlado. As fachadas permanecem, mas o tumulto se dissipou. Os turistas param, tiram fotos. O espetáculo agora está mais na imagem do que na rua. O Boulevard conserva seus marcos, mas pertence a outro tempo. Montmartre atinge aqui seu ponto mais contrastante, entre a memória de um Paris noturno e a realidade contemporânea, mais tranquila, mais observada. Caminhamos ainda um pouco e o nosso dia em Montmartre termina aqui, em torno de uma mesa, no 9º arrondissement. No próximo episódio, iremos ao coração da cidade para descobrir um Paris mais antigo. Aquele que estruturou a cidade. Aquele que lançou as bases. O das praças, dos eixos, dos palácios. Um Paris fundador, onde a história se inscreve na pedra. Um dia no centro do Paris histórico e do coração real. Para compreender como a cidade foi construída. Até breve para novas descobertas.